Oi pessoal, eu sou o professor Jackson e a nossa aula de hoje é sobre matemática financeira. Mais especificamente, vamos abordar o tema juros simples. Então, vamos lá. Bom, vamos começar recordando alguns conceitos importantes. Um deles é o conceito de porcentagem. Se eu quero calcular x% de um valor, isso é a mesma coisa que multiplicar x% por esse valor. E x% é a mesma coisa que x dividido por 100. Então, ficaria x dividido por 100 vezes esse valor. É assim que calculamos x% de um determinado valor. E aqui ao lado, nós temos alguns exemplos para praticarmos. Na letra A, por exemplo, temos 30% de 400. 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100, vezes 400. 400 dividido por 100 é a mesma coisa que 4, resulta em 4. Então, ficaria 30 vezes 4. E 30 vezes 4 é igual a 120. Na letra B, eu tenho 6% de 180. 6% é a mesma coisa que 6 dividido por 100, vezes 180. Bom, esse zero pode ser simplificado com esse. Então, fica 6 décimos vezes 18. Bom, e 6 vezes 18 resulta em 108 dividido por 10. E 108 dividido por 10 resulta em 10,8. Na letra C, eu tenho 250% de 50. Bom, 250% é a mesma coisa que 250 dividido por 100, vezes 50. Isso aqui é igual... Bom, esse zero eu posso simplificar com esse. E esse zero posso simplificar com esse. Então, isso aqui é igual a 25 vezes 5, que é igual a 125. Na letra D, 16% de 80. 16% é a mesma coisa que 16 dividido por 100, vezes 80. Isso aqui é igual... Bom, aqui esse zero pode ser simplificado com esse. Então, isso aqui é igual a 16 dividido por 10 vezes 8. E 16 vezes 8, isso resulta em 128 dividido por 10, que é igual a 12,8. Na letra E, eu tenho 50% de 700. Então, 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100, vezes 700. 50 dividido por 100 é a mesma coisa que meio, vezes 700. Então, isso aqui é igual a 700 dividido por 2, que é igual a 350. Aqui nós temos outro exemplo. Se 4% de um número vale 15, quanto é 20% desse mesmo número? Bom, a primeira coisa a fazer para resolver questões desse tipo é traduzir essa questão que está sendo dada numa linguagem natural. Nós temos que traduzir para uma linguagem matemática. Então, se 4% de um número vale 15. Bom, eu não sei quem é esse número. Ele é um valor desconhecido. Então, eu vou chamar ele de x. Então, 4% desse número, então 4% vezes esse número, vale 15. Então, igual a 15.
E a questão está me perguntando quanto é 20% desse número. Então, 20% vezes x é o que eu quero descobrir. É a minha interrogação. Então, primeiro, para descobrir quanto é que vale esse valor desconhecido, que eu chamei de x, eu tenho que resolver essa equação aqui. É uma equação do primeiro grau. 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100, vezes x. Isso aqui é igual a 15. Esse 100 que está dividindo 4, posso passar para o lado direito da igualdade, multiplicando 15. Então, fica 4 vezes x igual a 15 vezes 100. Então, x é igual. Esse 4 que está multiplicando x pode passar para o lado direito da igualdade, dividindo essa expressão aqui. Então, x é igual a 15 vezes 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá 25. Então, aqui fica 15 vezes 25. E 15 vezes 25, isso é igual a 375. Então, agora eu quero calcular 20% de 375. 20% de 375. Isso é igual, 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, vezes 375. Então, isso é igual, 20 dividido por 100, simplificando essa fração, chegamos à conclusão que isso aqui é igual a 1/5, vezes 375. Então, isso aqui é igual a 375 dividido por 5. E 375 dividido por 5 resulta em 75. Então, 20% desse número é 375. Aqui temos uma outra questão. Em uma liquidação, uma camisa de R$60 foi vendida com 15% de desconto. Qual o valor do abatimento? O abatimento em matemática financeira é sinônimo de desconto. E o enunciado me diz que o desconto foi de 15%. E esse 15% é sobre esse R$60. Então, o desconto é igual a 15% de R$60. Ou seja, 15% vezes 60. E 15% é 15 dividido por 100, vezes 60. Bom, esse zero pode ser simplificado com esse. Então, isso aqui é igual a 15 dividido por 10, vezes 6. Bom, essa fração aqui eu posso simplificar por 5. Posso dividir o numerador e o denominador por 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 6. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o valor do desconto aqui foi R$9. Uma outra questão. Ribamar devia R$2.000 e pagou 740. Calcule o percentual da dívida que foi pago. Quando eu quero calcular o percentual de um número em relação a outro, uma das formas de resolver essa questão é pegar esse valor que eu quero calcular o percentual, que é o 740, e dividir pelo total, que neste caso é o 2.000. Fazendo isso, aqui primeiro eu posso simplificar esse zero com esse zero. Então, isso aqui é igual a 74 dividido por 200. Posso simplificar essa fração por 2. Posso dividir o numerador e o denominador por 2. 74 dividido por 2 é igual a 37.
E 200 dividido por 2 é igual a 100. E 37 dividido por 100 é igual a 37%. E uma outra forma de resolver essa questão é utilizando uma proporção, em que o R$2.000 está para 100%, que é o valor total, assim como o 740, que é o valor que eu quero saber qual percentual ele vale em relação ao 2.000, está para X%. Então, como isso é uma proporção, o produto dos meios, ou seja, 740 vezes 100 é igual ao produto dos extremos, ou seja, 2.000 vezes x. Para isolar o x aqui, basta passar esse 2.000 que está multiplicando x, dividindo a expressão que está do lado esquerdo. Então, fica 740 vezes 100 dividido por 2.000. Isso aqui é igual a x. Aqui eu posso simplificar algumas coisas. Esse zero eu posso simplificar com esse. Esse zero eu posso simplificar com esse. E esse zero eu posso simplificar com esse. Então, aqui sobra. Então, aqui sobra 74 dividido por 2. E 74 dividido por 2 resulta em 37. E aqui, como eu estou considerando o 100 em percentual, aqui é 100% e aqui é x%. Isso aqui é 37%. Então, por qualquer um dos caminhos, eu chego no mesmo resultado. Agora vamos falar mais especificamente sobre a linguagem da matemática financeira. O que é um capital, por exemplo? Um capital, em uma transação financeira, ele é o dinheiro emprestado, investido ou devido inicialmente. Ele é também conhecido como principal ou valor principal. Representamos o capital pela letra C. Os juros. Os juros é o aluguel que se paga ou se recebe pelo dinheiro emprestado ou aplicado. Representamos o juro pela letra J. Taxa de juro é a taxa em porcentagem que se paga ou se recebe pelo aluguel do dinheiro. Representamos a taxa por I. Aqui uma observação. A taxa de juros é sempre aplicada em relação ao intervalo de tempo, que pode ser em dias, meses ou anos. Então, a taxa de juros, por exemplo, pode ser 30% ao mês. Ou a taxa de juros pode ser 20% ao ano. Aqui são alguns exemplos. Ela é sempre aplicada em relação ao intervalo de tempo. O prazo é o tempo que decorre desde o início até o final de uma operação financeira. Representamos esse intervalo por T. Aqui uma outra observação. O prazo e a taxa devem ter sempre a mesma unidade de tempo. Assim, se a taxa for diária, o tempo será em dias. Se a taxa for mensal, o tempo será em meses. E assim por diante. O montante. O montante é a soma do capital emprestado ou investido com o juro. Indicamos um montante pela letra M. Aqui nós temos alguns exemplos.
para utilizar essa linguagem. Marcelo investiu R$10.000 na Bolsa de Valores, obtendo um rendimento de 7% ao mês. Ao fim de 6 meses, Marcelo retirou o valor acumulado de R$ 15.007,30. Então, nessa questão, o capital, nesse caso, é o valor investido, ou seja, os R$10.000. A taxa de juros é 7% ao mês, então I é igual a 7%, que é igual a 7 dividido por 100, ou seja, 0,07 ao mês. O prazo é o tempo em que o capital inicial ficou investido. Então, nesse caso, T é igual a 6. E a unidade de tempo aqui é meses. E o montante é o total acumulado, ou seja, o capital adicionado ao juro. Então, o montante é o capital adicionado ao juro. No caso, R$ 15.007,30. Ou seja, M é igual a 15.007,30. Então, note que o montante é igual ao capital mais os juros. E o juro é o valor recebido pelo dinheiro aplicado, ou seja, o 5.007,30. Note que o juro ele é igual ao o montante menos o capital. Basta passar o J, o juro aqui, para o outro lado de sinal trocado, que nós chegamos a essa conclusão. Bom, vamos falar agora sobre juros simples. No regime de juros simples, estes juros incidem sempre sobre o capital inicial. Na prática, esse sistema é usado especificamente em pagamentos cujo atraso é de apenas alguns dias. Então, vamos ver o cálculo de juros simples. Para ilustrar o cálculo do rendimento pelos juros simples, consideremos um capital de R$ 400, aplicada a taxa de juros simples de 5% ao mês, durante um prazo de 6 meses. Queremos determinar os juros recebidos e o montante que será resgatado ao final dessa aplicação. Então, retirando os dados do problema, nós temos que o capital é R$ 400. A taxa de juros é 5% ao mês, que é igual a 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. O nosso tempo, o nosso prazo, é igual a 6 meses. E queremos determinar os juros resultantes dessa aplicação financeira e o montante ao final de 6 meses. Então, aqui está os dados do problema. Nós vamos querer determinar os juros e o montante no fim de 6 meses. Bom, a taxa de juros, como é mensal, a taxa de juros ela vai incidir sempre sobre esse capital inicial. E como é mensal, o rendimento será mensal. Mas quando que será esse rendimento mensal? Bom, os juros é de 5% ao mês. 5% que vai incidir sobre o capital inicial. Então, 5% vezes 400. 5% é 5 dividido por 100, que resulta em 0,05. Está aqui o cálculo. Então, vezes 400. Bom, isso aqui vai dar R$20. Então, a cada mês, esse capital aplicado irá render a quantia de R$20. Então, vamos fazer os cálculos. No primeiro mês, ao final do primeiro mês, quando T for igual a 1, o meu montante será igual ao capital inicial mais os juros. Ou seja, mais esse valor aqui.
0,05 vezes 400, que nós já sabemos que equivale a R$20. E o meu capital equivale a 400. Então, meu montante é igual a 400 mais 0,05 vezes o meu capital, que vale 400. Que nós já sabemos que aqui vale R$20. Ou seja, o meu montante será 400 mais 20, que dá 420. Isso aqui no final do primeiro mês. No meu segundo mês, eu terei o que eu tinha no mês anterior, ou seja, o 420, ou seja, o meu montante será 400 mais 0,05 vezes 400, que isso aqui é igual a 20, mais o rendimento de 5% sobre o capital inicial, ou seja, 0,05 vezes 400. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 400 mais. Aqui eu tenho duas parcelas iguais, então eu posso escrever 2 vezes 0,05 vezes 400. Eu posso escrever assim. Bom, no terceiro mês, eu terei o meu montante será igual à quantia que eu tinha no mês anterior, ou seja, 400 mais 2 vezes 0,05 vezes 400 mais a remuneração referente a esse terceiro mês, ou seja, 5% de R$400. Então, mais 0,05 vezes R$400. Aqui eu tenho 2 vezes 0,05 vezes 400 mais 0,05 vezes 400. Então, isso aqui é igual a 400 mais 3 vezes 0,05 vezes 400. E no final do quarto mês, o meu montante será igual a 400, será igual ao que eu tinha no mês anterior, ou seja, 400 mais 3 vezes 0,05 vezes 400 mais a remuneração referente a esse quarto mês, que é de 5% do meu capital inicial. Então, isso aqui vai dar 400 mais 3 vezes 0,05 vezes 400 mais 0,05 vezes 400. Isso aqui dá 4 vezes 0,05 vezes 400. Note que aqui tem um padrão. Quando o mês for igual a 1, isso aqui pode ser entendido como 400 vezes 1 vezes 0,05 vezes 400. Quando t foi igual a 2, isso aqui, o meu montante foi 400 mais 0,05 vezes... Quer dizer, quando t foi igual a 2, meu montante foi 400 mais 2 vezes 0,05 vezes 400. E quando t foi igual a 3, aqui nós tivemos um 3. E quando t foi igual a 4, aqui nós temos um 4. Então, se eu quiser generalizar quando t for igual a um n, a um mês n, ao enésimo mês, meu montante será 400 mais n vezes 0,05 vezes 400. Bom, mas quem é esse meu 400? É o meu capital, mais n vezes. E quem que é esse 0,05? É a minha taxa de juros. Então, vezes i. Vezes 400 de novo, que é o meu capital inicial. Ou seja, C.
Então aqui acabei de deduzir uma fórmula que me permite calcular um montante, onde C é o capital, N é o meu prazo, I é a minha taxa de juros, e aqui C de novo é o meu capital. Então, eu ainda poderia melhorar essa fórmula colocando C em evidência. Então, ficaria C que multiplica 1 mais N vezes I. É uma fórmula equivalente a essa primeira. Então, no caso de 6 meses, para eu calcular o rendimento desse capital com essa taxa no prazo de 6 meses, eu posso usar essa fórmula. Montante igual a capital vezes 1 mais N vezes I. Então, meu montante é igual a 400 vezes 1 mais o meu prazo, que é 6, vezes minha taxa de juros, que é 0,05. Então, meu montante é igual a 400 vezes 1 mais 6 vezes 0,05 é 0,3. Então, meu montante é igual a 400 vezes 1,3. E 400 vezes 1,3 resulta em R$520. Bom, então meu montante é igual a R$520. E note que nessa fórmula, meu montante é igual ao capital e toda essa expressão aqui é o meu juros. Lembre-se que o montante é o capital mais os juros. Então, apenas comparando isso aqui, o meu juros é igual a N vezes I vezes C. Então, eu posso escrever que os juros é igual a N vezes I vezes C. Ou seja, o prazo vezes a taxa de juros vezes o meu capital. Mas aqui fica fácil de identificar qual que é os juros. Se meu capital é de R$400 e eu acabei com um montante de 520, o meu juros é igual ao montante menos o capital, ou seja, 520 menos os R$400, que resulta em R$120. Então, meus juros aqui no caso é R$120. Então, agora podemos generalizar. Meu montante é igual ao capital mais juros, como visto anteriormente. O meu montante ainda pode ser escrito como capital mais C vezes I vezes N. E tudo isso aqui é o meu juros. O montante ainda pode ser escrito como C que multiplica 1 mais I vezes N. Bom, e daqui eu tiro que o meu juros pode ser escrito como o montante menos o meu capital. E daqui sai que o juros é igual a C vezes I vezes N. Então, observe que na fórmula acima usaremos I como taxa unitária. Então, geralmente a taxa é dada em percentual. Por exemplo, I igual a 30%. Mas nós sempre temos que, para aplicar na fórmula, temos que dividir por 100. No caso de 30%, é 30 dividido por 100, que vale 0,3. É esse valor aqui que colocamos na fórmula. Então, ou seja, é a representação da taxa percentual, que é essa aqui, dividida por 100. Além disso, para que o procedimento acima seja correto, é necessário que o prazo determinado por N e a taxa de juros estejam na mesma unidade de tempo.
Ou seja, se a taxa for 30% ao mês, o meu prazo também terá que ser em meses. Se no problema tiver em anos, por exemplo, teremos que converter para meses. Aqui alguns exemplos. Um funcionário tem uma dívida de R$ 500, que deve ser paga em um ano, corrigida por juros simples de 15% ao mês. Qual o valor pago pela dívida? Então, a primeira coisa a fazer aqui é retirar os dados do problema. Um funcionário tem uma dívida de R$ 500. Nesse caso, R$ 500 será o meu capital, que deve ser paga em um ano. Então, meu prazo, meu N aqui, é um ano, corrigida por juros simples de 15% ao mês. Então, minha taxa de juros é 15% ao mês, que equivale a 0,15 ao mês. E qual o valor pago pela dívida? Ou seja, aqui está me perguntando qual é o meu montante. Bom, aqui repare que a taxa é uma taxa mensal, 15% ao mês. E meu prazo é um prazo anual, ao ano. Então, a taxa e o prazo, eles têm que estar sempre na mesma unidade de tempo. Para fazer isso, eu vou converter um ano para meses. Um ano é equivalente a 12 meses. Então, é esse 12 que eu vou utilizar na minha fórmula. Bom, qual que é a fórmula? Meu montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, meu montante é igual ao capital, que é R$ 500, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,15, vezes o meu prazo, meu N, que é 12. Então, meu montante é igual a 500 vezes 1 mais 0,15 vezes 12 é igual a 1,8. Então, meu montante é igual a 500 vezes 2,8. Então, meu montante é igual a R$ 1.400. Então, esse é o valor pago pela dívida no final de 12 meses com uma taxa de juros de 15% ao mês. Aqui nós temos outro exemplo. Qual o valor da remuneração obtida na aplicação de um capital de R$ 1.250, capitalizado a juros simples, durante 2.160 dias, a taxa de 24% ao ano? Aqui, quando fala em remuneração, significa juros, ou seja, qual o valor dos juros obtido na aplicação de um capital de R$ 1.250. Então, nós temos que o capital aqui é 1.250, capitalizado a juros simples de 2.160 dias. Então, meu N é 2.160 dias. E minha taxa de juros é 24% ao ano. E eu quero saber qual que é os juros. Então, repare aqui que a taxa de juros é anual e o prazo é dado em dias. Então, eu tenho que converter o meu prazo para ano, para que o prazo e a taxa estejam na mesma unidade de tempo. Então, como é que eu converto dias para anos? Bom,
um mês comercial nós consideramos como 30 dias. Consideramos todo mês comercial como sendo composto por 30 dias. Logo, um ano comercial terá 360 dias. Então, 2.160 dias para converter para ano, basta dividir pelo número de dias que tem um ano comercial, que é 360. E 2.160 dividido por 360 dias resulta em 6 anos. 6 anos. Então aqui eu quero saber os juros. Bom, a minha taxa aqui é 24% ao ano, que equivale a 0,24 ao ano, dividido por 100. Lembre-se, a taxa percentual eu sempre tenho que dividir por 100 para aplicar na fórmula. Na fórmula eu levo apenas a taxa unitária. Então, qual que é a fórmula dos juros? Os juros é igual ao capital vezes N vezes I. Então, juros é igual, meu capital é 1.250, vezes meu prazo, que é 6 anos, vezes a taxa de juros, que é 0,24. Então, isso aqui é igual a 1.250 vezes 6, que é igual a 7.500. 7.500 vezes 0,24. E 7.500 vezes 0,24, isso resulta em 1.800. Então, esse aqui é o meu juros. Um outro exemplo. Quanto preciso aplicar para resgatar R$4.000 ao final de 12 meses a taxa de 8% ao mês, pela capitalização simples? Então, se eu quero resgatar R$4.000 ao final de 12 meses, esse aqui é o meu montante. Então, 12 meses é o meu prazo. E a minha taxa de juros é de 8% ao mês. Então, meu montante é de R$4.000. O meu prazo N é de 12 meses. E minha taxa de juros é 8% ao mês, que equivale a 0,08 ao mês. E aqui pergunta quanto que preciso aplicar, ou seja, o meu capital. Então, quero descobrir quanto é que é o meu capital. Bom, a fórmula do montante. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Bom, meu montante é R$4.000. O capital que eu quero descobrir. Então, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 0,08, vezes meu prazo, que é 12. Bom, 4.000 é igual ao meu capital, que multiplica 1 mais 0,08 vezes 12, isso aqui dá 0,96. Então, 4.000 é igual ao capital, que multiplica 1,96.
Para isolar o capital, basta passar esse 1,96 dividindo 4.000. Então, fica 4.000 dividido por 1,96, igual ao meu capital. E 4.000 dividido por 1,96, isso aqui dá 2040 com 82, aproximadamente. Então, meu capital é aproximadamente 2040 com 82. Aqui um outro exemplo. Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários para um capital de R$ 2.500 dobre através da capitalização simples? Bom, então nós temos que a taxa de uma aplicação é 150% ao ano. Então, I é igual a 150% ao ano. Ou seja, isso aqui é igual a 1,5 ao ano. Quantos meses? Nossa pergunta é o prazo. Quantos meses serão necessários para um capital de R$ 2.500? Então, o capital é R$ 2.500, dobre através da capitalização simples. Então, nós queremos que o nosso capital dobre. Então, nosso montante é o dobro de R$ 2.500. Ou seja, o nosso montante é igual a R$ 5.000. E a nossa pergunta é: quanto tempo vai levar para que o capital dobre com essa taxa anual? Quantos meses isso aqui vai levar? Então, nós queremos o tempo, o prazo em meses. Então, vamos usar a nossa fórmula. Bom, o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I vezes N. O nosso montante é R$ 5.000. Isso aqui é igual ao capital, que é 2.500, vezes 1 mais a taxa anual, que é 1,5, vezes o nosso prazo que queremos descobrir. O 2.500 que está multiplicando, posso passar para o lado esquerdo da igualdade dividindo. Então, fica R$ 5.000 dividido por 2.500. Isso é igual a 1 mais 1,5 vezes N. 5.000 dividido por 2.500, isso aqui dá 2. Isso aqui é igual a 1 mais 1,5 vezes N. Esse 1 pode passar para o lado esquerdo da igualdade de sinal trocado. Então, fica 2 menos 1 igual a 1,5 que multiplica N. Então, isso aqui dá 1 igual a 1,5 vezes N. Então, para isolar o N aqui, basta passar o 1,5 que está multiplicando, dividindo para o lado esquerdo da igualdade. Então, N é igual a 1 dividido por 1,5. Bom, mas 1,5 é a mesma coisa que 3 meios. Então, N é igual a 1 dividido por 3 meios. Aqui nós temos de divisão de frações. Para dividir frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração, ou seja, 1 vezes 2/3. Então, N é igual a 2/3. Isso aqui é 2/3. Esse prazo é dado em anos, porque eu calculei nessa fórmula a taxa com a taxa anual.
Portanto, o meu prazo ele foi calculado na mesma unidade de tempo da taxa. Só que aqui a questão me pede o prazo em meses. Então, aqui eu tenho que converter para meses também. Bom, sabemos que um ano equivale a 12 meses. Então, para converter ano para meses, eu multiplico por 12. Então, se eu tenho 2/3 de ano, para converter para meses, eu tenho que multiplicar por 12. Então, multiplicando por 12, 12 dividido por 3 dá 4. Então, fica 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, meu prazo aqui é 8 meses. 8 meses. Um outro exemplo. Calcule a taxa mensal determinada pela capitalização simples de uma aplicação, capital, valor presente ou principal, de R$100.000 pelo prazo de 12 meses, cujo valor de resgate, valor futuro ou montante, é de 160 mil. Então, vamos retirar os dados do problema. Calcule a taxa mensal determinada pela capitalização. Então, queremos determinar a taxa determinada pela capitalização simples de uma aplicação de R$100.000. Então, meu capital é R$100.000 pelo prazo de 12 meses. Então, meu prazo é 12 meses, cujo valor resgate, ou seja, o montante, é de 160 mil. Então, meu montante é de 160 mil. Bom, aqui de novo vou estar usando a fórmula. Notem que é só aplicação de fórmula aqui. Meu montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes N. Montante eu tenho que vale 160 mil. Isso aqui é igual ao meu capital, que vale 100 mil, que multiplica 1 mais a minha taxa, que é o que eu quero descobrir, vezes o meu prazo, que é 12. Então, eu fico com esse 100 mil que está multiplicando, eu posso passar para o lado esquerdo da igualdade, dividindo 160 mil. Então, fica 160 mil dividido por 100 mil. Isso aqui é igual a 1 mais I vezes 12. Bom, aqui do lado esquerdo eu posso simplificar algumas coisas. Esse zero eu posso simplificar com esse zero eu posso simplificar com esse com esse e esse com esse. Então, aqui fica 16 dividido por 10, que é igual a 1 mais I vezes 12. Bom, 16 décimos eu posso simplificar por 2. 16 dividido por 2 dá 8 e 10 dividido por 2 dá 5. Isso é igual a 1 mais I vezes 12. Esse 1 aqui eu posso passar para o lado esquerdo com o sinal trocado. Então, fica 8/5 menos 1, que é igual a I vezes 12. Bom, e esse 1 aqui, eu posso escrever ele como 5/5. Então, 8/5 menos 5/5 é igual a I vezes 12. Quando os denominadores de duas frações são iguais,
para somar ou subtrair elas, basta trabalhar com os numeradores. Isso quando os denominadores forem iguais. Então, 8 menos 5 dá 3. E o denominador se mantém. Isso é igual a i vezes 12. Agora eu só tenho que isolar o i. Então, fazendo isso, eu tenho que i é igual a 3/5 dividido por 12. O 12, como estava multiplicando i, passei para o lado esquerdo, dividindo a fração 3/5. Bom, aqui eu tenho novamente uma divisão de frações. E aqui, quando o denominador não aparece, ele é 1. Para dividir frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. O inverso de 12 dividido por 1 é 1 dividido por 12. Bom, aqui eu posso simplificar. 3 com 12. Aqui fica 4. 12 dividido por 3 dá 4. Então, fica 1 dividido por 5 vezes 4. Isso aqui é igual a 1 dividido por 20. E 1 dividido por 20 é a mesma coisa que 5 dividido por 100. Ou seja, isso aqui, 1 dividido por 20, é igual a 5%. Então, a minha taxa de juros, aqui como prazo, eu coloquei na fórmula em meses. Então, a minha taxa de juros também saiu em meses. Então, eu queria a taxa mensal. Como eu coloquei na fórmula o prazo em meses, a minha taxa de juros também saiu em meses. Então, minha taxa de juros é de 5% ao mês. Agora vamos falar um pouco sobre taxa de juros proporcionais. Duas taxas de juros são consideradas proporcionais quando possuem períodos de capitalização diferentes, ou seja, uma dada em ano e outra dada em meses, por exemplo. E se forem aplicadas sobre um mesmo capital inicial, produzem o mesmo montante. Importante lembrarmos que as taxas de juros proporcionais são aplicadas somente à capitalização ou juros simples. Então aqui vamos considerar a seguinte nomenclatura. IM consideremos como taxa de juros mensal. IA consideramos como taxa de juros anual. TM vamos considerar como período de tempo em meses. TA, período de tempo em anos. Então, duas taxas de juros são proporcionais quando possuem período de capitalização diferente e, se forem aplicadas sobre o mesmo capital inicial, produzem o mesmo montante. Então, vamos supor aqui o montante 1, que é igual a um capital vezes 1 mais, vamos supor, uma taxa mensal, vezes o prazo também mensal. E vamos supor um outro montante, 2, que é igual a esse mesmo capital, que multiplica 1 mais, só que agora, uma taxa de juros anual vezes o tempo dado em anos. Então, se a taxa de juros mensal
e a taxa de juros anual, IA, forem proporcionais, então, se elas forem aplicadas sobre esse mesmo capital C, elas têm que produzir o mesmo montante. Ou seja, M1 tem que ser igual a M2. Essa é a definição de taxa proporcional. Então, se M1 é igual a M2, essa expressão aqui, que é C vezes 1 mais IM vezes TM, tem que ser igual a M2, ou seja, essa expressão aqui. Ou seja, C vezes 1 mais IA vezes TA. Bom, para resolver essa equação, esse capital eu posso simplificar com esse. Então, aqui sobra 1 mais IM vezes TM, que é igual a 1 mais IA vezes TA. Bom, esse 1 aqui, do lado esquerdo, eu posso simplificar com esse 1 do lado direito. Então, sobra do lado esquerdo IM vezes TM, que é igual a IA vezes TA, onde IM é a taxa de juros mensal, TM é o período de tempo em meses, IA é a taxa de juros anual e TA é o período de tempo em anos. Bom, mas se eu tenho o tempo dado em meses, como é que eu faço para converter isso para anos? Se eu tenho um certo período T dado em meses, que é o que eu tenho do lado esquerdo, e quero converter para anos. Para converter meses para anos, basta eu dividir por 12. Então, TM dividido por 12 é igual ao tempo dado em anos. E para saber o tempo dado em meses, basta eu multiplicar o tempo dado em anos. Basta multiplicar o tempo dado em anos por 12, que eu obtenho o tempo dado em meses. Então, irei substituir isso aqui nessa igualdade. O tempo em meses é igual a 12 vezes o tempo dado em anos. Então, IM vezes TM, que é 12 vezes TA, é igual a I vezes A vezes o tempo dado em anos. Então, aqui eu tenho TA do lado esquerdo e TA do lado direito. Eu posso simplificar. Então, eu chego à conclusão que IM vezes 12 é igual, ou ainda, só escrevendo de uma forma diferente, 12 vezes IM é igual a IA. Ou seja, 2 vezes a taxa mensal é igual à taxa anual. Então, se eu quero converter a taxa mensal para a taxa anual, basta eu multiplicar a taxa mensal por 12. E, naturalmente, isolando a taxa mensal, se eu tenho a taxa anual e quero descobrir a mensal, basta dividir a taxa anual por 12, que eu obtenho a taxa mensal. Então, agora acabei de mostrar para vocês como eu transformo uma taxa mensal para anual e uma taxa anual para mensal. Bom, assim nós temos que a taxa mensal é igual à taxa anual dividido por 12, como nós vimos anteriormente. E segue o mesmo raciocínio
para as outras taxas em outros períodos de tempo. Por exemplo, a taxa semestral é igual à taxa anual dividido por 2, pois um ano tem 2 semestres. E, naturalmente, a taxa anual é igual a 2 vezes a taxa semestral. E a taxa trimestral é igual à taxa anual dividido por 4, pois um ano tem 4 trimestres. E, naturalmente, a taxa anual é igual a 4 vezes a taxa trimestral. E a taxa diária é igual a taxa mensal dividido por 30, porque um mês tem 30 dias. E se eu quero saber a taxa mensal, tendo a taxa diária, basta multiplicar a taxa diária por 30. Bom, vamos ver alguns exemplos. Determine o rendimento de um capital de R$800 aplicado durante 45 dias a taxa de juros simples de 36% ao mês. Bom, quando eu peço para determinar o rendimento é os juros. Então, determine o rendimento de um capital de R$800. O capital é R$800, aplicado durante 45 dias. Então, o prazo é 45 dias. A taxa de juros de 36% ao mês. Então, I é igual a 36% ao mês, que é igual a 0,36 ao mês. E pede para determinar o rendimento, ou seja, os juros. Então, os juros é meu ponto de interrogação. Então, primeira coisa, a taxa está sendo dada ao mês e o tempo está sendo dado em dias. Tenho que converter um dos dois. Eu poderia tranquilamente converter 45 dias para mês, mas acabamos de ver como converter taxas. Então, aqui eu vou preferir converter a taxa mensal para uma taxa diária. Bom, sabemos que a taxa diária é igual à taxa mensal dividido por 30, pois um mês tem quantos dias? Tem 30 dias, o mês comercial. Então, a taxa diária é igual à taxa mensal dividido por 30. Então, convertendo essa taxa aqui, então a taxa diária é igual à taxa mensal, que é 0,36 dividido por 30. Bom, e 0,36 dividido por 30, isso aqui dá 0,012. 0,012. Então, essa é a minha taxa diária. É essa aqui que eu vou usar na minha fórmula. Então, aplicando a fórmula, o que eu quero saber é os juros. Os juros é igual ao capital vezes o prazo vezes a minha taxa. Então, juros é igual ao capital, que é 800, vezes o meu prazo, que é 45 dias, vezes a minha taxa diária, pois o prazo está em dias. Então, a minha taxa diária é 0,012. Então, 0,012. Então, meus juros é 800 vezes 45, que dá 36.000, vezes 0,012. Então, meus juros é 36.000 vezes 0,012,
é igual a R$ 432. Então, esse aqui é o meu juros. Esse aqui é o meu rendimento desse capital de R$ 800 aplicado durante 45 dias durante a taxa de juros simples de 3% ao mês, que equivale à taxa diária de 0,012 ao dia. Um outro exemplo. Patrícia fez uma aplicação de R$ 3.500 pelo regimento de capitalização simples, permanecendo com a aplicação durante 15 meses a taxa de juros proporcionais de 32% ao ano. Determine o montante recebido. Então, quero determinar o montante. Então, retirando os dados do problema, Patrícia fez uma aplicação de R$ 3.500. Então, R$ 3.500 é o meu capital. Pelo regimento de capitalização simples, permanecendo com a aplicação durante 15 meses. Então, meu prazo N é 15 meses. A taxa de juros proporcionais de 32% ao ano. Determine o montante recebido. Então, o montante que eu quero saber. Bom, aqui 32% é a mesma coisa que 0,32 ao ano. De novo, eu poderia converter 15 meses para ano. Mas aqui, de novo, eu vou preferir converter a taxa que é dada em ano para meses. Bom, a taxa anual eu quero converter para meses. Então, eu quero a taxa mensal, porque o prazo está em meses. Bom, eu tenho a taxa anual. Um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, a taxa mensal é igual à taxa anual dividido por 12. Então, a taxa anual é 0,32 dividido por 12. E 0,32 dividido por 12, isso aqui dá 2 dividido 0,32 dividido por 12. Bom, eu posso simplificar por 4, por exemplo. 0,32 dividido por 4 resulta em 0,08. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, é isso aqui que eu vou usar na minha fórmula. Bom, quero saber o montante. Meu montante é igual o capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Então, o montante é igual ao capital, que é 3.500, vezes 1 mais. Como o prazo está em meses, eu vou usar a taxa mensal que eu acabei de calcular, que é 0,08 dividido por 3. 0,08 dividido por 3 vezes 15 meses. Então, o montante é igual a 3.500 vezes 1 mais 15 dividido por 3 dá 5. Então, fica 0,08 vezes 5. Então, meu montante é igual
a 3.500 vezes 1 mais 0,08 vezes 5, isso aqui é igual a 0,4. Então, meu montante é igual a 3.500 vezes 1,4. Então, meu montante é igual a 3.500 vezes 1,4, que dá R$4.900. Então, R$4.900 é o meu montante. Um terceiro exemplo. Patrícia fez 2 aplicações num agente financeiro. A primeira aplicação no valor de R$3.500, remunerada a juros simples de 3% ao mês. A segunda aplicação no valor de R$2.323,08, remunerada a juros simples de 7,5% ao mês. E considerando que os depósitos das 2 aplicações foi realizado no mesmo dia, determine o prazo no qual as 2 aplicações terão o mesmo montante. Então, nós temos 2 aplicações. A primeira eu vou chamar de... A primeira aplicação eu vou dizer que tem um montante 1. Então, o meu montante 1 é igual o capital da primeira aplicação, que é de R$3.500, vezes 1 mais a taxa da primeira aplicação, que é de 3% ao mês, ou seja, 0,03 vezes o prazo. Aqui o prazo é o que eu quero determinar. Bom, essa é a primeira aplicação que eu chamei de montante 1. O capital é 3.500. A taxa de juros dessa aplicação é de 3% ao mês, que é a mesma coisa que 0,03. 3% é 0,03. Bom, e a segunda aplicação eu vou chamar de montante 2. Na segunda aplicação, no valor de R$ 2.323,08. Esse aqui é o capital da segunda aplicação. Então, M2 é igual a 2.323,08 vezes 1 mais a taxa de juros dessa segunda aplicação, que é 7,5% ao mês, que é a mesma coisa que 0,075 vezes o meu prazo. Bom, então eu tenho os 2 montantes. E a minha pergunta é, considerando que os depósitos das 2 aplicações foi realizado no mesmo dia, então foi realizado no mesmo instante, no mesmo dia, determine o prazo no qual as 2 aplicações terão o mesmo montante. Então, eu quero que os montantes dessas 2 aplicações sejam iguais. Ou seja, eu quero que M1 seja igual a M2. Quero que esses 2 montantes sejam iguais. Bom, então essa expressão aqui, que é M1, que é R$ 3.500, vezes 1 mais 0,03 vezes N, tem que ser igual a M2, ou seja, a essa expressão aqui. Então, tem que ser igual a 2.323,08
vezes 1 mais 0,075 vezes n. Então, eu tenho que resolver essa equação aqui, que eu descubro o valor do n, ou seja, o valor do prazo. Então, tem que resolver essa equação aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é distribuir esse parênteses aqui. Então, eu vou apagar essa parte aqui de cima para ter mais espaço para realizar os cálculos. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é distribuir esse parênteses aqui. O 3.500 multiplica o 1 e multiplica o 0,03n. Então, fica do lado esquerdo 3.500 mais 3.500 vezes 0,03 vezes n. E do lado direito fica esse 2.323,08 vai multiplicar o 1 e multiplica o 0,075n. Então, do lado direito vai ficar 2.323,08 mais 2.323,08 vezes 0,075 vezes n. Então, agora basta isolar o n. Como é que eu faço para isolar o n? Passo tudo que tem n para um lado e tudo que tem apenas número para o outro lado. Mas antes eu posso resolver essas multiplicações aqui. Então, 3.500 mais 3.500 vezes 0,03, isso dá 105. Então, fica 105n igual a 2.323,08 mais 2.323,08 vezes 0,075. Isso aqui dá igual a 174,231 vezes n. Agora, para isolar o n, eu passo tudo que tem n para um lado e tudo que só tem número para o outro. Então, esse 2.323 eu vou passar para o lado esquerdo de sinal trocado. Então, 3.500 menos 2.323,08. Isso é igual. E esse 105n eu vou passar para o lado direito de sinal trocado também. Então, fica 174,231 vezes n menos 105 vezes n. Então, fazendo os cálculos aqui, deixa eu apagar aqui para ganhar mais espaço. Bom, então, 3.500 menos 2.323,08, isso aqui dá 1.176,92. Isso aqui é igual a 174,231n menos 105n. Quando as letras são iguais, basta subtrair os números.
Então, 174,231 menos 105, isso aqui é igual a 69,231 vezes n. Agora, para isolar o n, basta passar o 69,231 dividindo o lado esquerdo da igualdade. Então, n é igual a 1.176,92 dividido por 69,231. Bom, e essa divisão, 1.176,92 dividido por 69,231 resulta em 16, isso aqui resulta aproximadamente em 17. Podemos arredondar. Resulta em 16,999. Bom, mas podemos arredondar para 17. Bom, mas como o prazo está em meses, como a taxa está em meses, é uma taxa mensal, então o prazo aqui também será dado em meses. Bom, por hoje a aula era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!